galera do canal Oi Oi Oi, mais um vídeo hoje, né, do mês das mulheres. Antes de eu falar do assunto de hoje, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem, compartilharem, ativar o sininho de notificações, dar like ou dislike, não importa, deixar comentários, tá? Porque tudo isso é importante para que o YouTube espalhe o conteúdo do canal para outras pessoas, assim outras pessoas podem se inscrever, conhecer o conteúdo do canal, né, enfim, fazendo assim com que o canal cresça, né? O canal também tem um perfil no Instagram, @canal oioioi, tá? Que vou deixar aqui no vídeo. Bom, o tema de hoje, né, que eu vou falar é mulheres na ciência e na política, né? Assim, num âmbito mais internacional, tá bom, pessoal? O que eu vou falar. Eu vou começar com mulheres na ciência. A primeira aqui que eu vou destacar é Marie Curie, né? Marie Curie, Marie Curie, enfim. Ela nasceu em 1867 na Polônia e morreu em 1934 na França, creio eu, em Paris, né, que ela veio a falecer. Ela era física e química, tá? Ela realizou pesquisas pioneiras na área da radioatividade e foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel 2 vezes, tá? Ela ganhou prêmio Nobel. E Luna passando. A Luna veio passar aqui atrás da câmera, né? Enfim. A Marie Curie ganhou 2 prêmios Nobel, tá? Um em 1903, junto com seu esposo Pierre Curie. Ela ganhou o prêmio Nobel de Física. E em 1911, ela ganhou o prêmio Nobel de Química, né? A Marie Curie, quando jovem, né, ela foi para Paris em 1891. Ela foi estudar, né, acho que na universidade em Paris. Ela veio atrás da irmã mais velha dela, né, a Bronislava, que também foi estudar em Paris, mas outra área de formação, né? E lá em Paris ela começou a fazer os estudos dela sobre radioatividade, elementos químicos, e ela descobriu o elemento químico, o qual ela chamou de polônio, né? O polônio em homenagem à Polônia, sua terra natal. Marie Curie, ela ajudou na Primeira Guerra Mundial, né? Ela levava lá os aparelhos de raio-x, né, em forma de unidade móvel, para os hospitais de campanha durante a Primeira Guerra Mundial. Marie Curie morreu em 1934, assim, ela estava com anemia, alguma coisa assim, em decorrência, né, dela ficar mexendo, né, os experimentos com elementos químicos radioativos. Então, ela desenvolveu anemia e morreu por isso. Agora eu vou falar de 3 cientistas americanas. Se você assistiu o filme Estrelas Além do Tempo, então você vai saber de quem eu tô falando aqui, tá? Essas 3 cientistas, elas foram muito importantes para a NASA aí nos anos 60 durante a corrida espacial, né? Porque, assim, como eu disse no vídeo do carnaval, quando o Brasil se tornou mundialmente conhecido pelo carnaval, foi por causa de uma treta, assim, pré-Segunda Guerra Mundial, né? Que o Franklin Roosevelt lá, ele viu que o Brasil estava ficando muito mais chegado do Hitler e do Mussolini, enfim. E aquela coisa, né, os Estados Unidos, eu também falei que os Estados Unidos, ele não gosta de ser coadjuvante nas coisas, eles gostam de ser protagonistas. E aqui, né, com essas 3 cientistas, no âmbito político da coisa, a mesma coisa, tá? Nos anos 60, os Estados Unidos, né, tava assistindo ali, meio que de camarote,
A Rússia, que na época era a União Soviética, mandou satélite, mandou a cachorrinha Laika para o espaço, mandou o satélite Sputnik, mandou a cachorrinha Laika para o espaço, mandou o Yuri Gagarin para o espaço, né? Ele deu uma volta assim em torno da Terra e viu a Terra é azul. Então os Estados Unidos fazem o quê? Para destruir o sonho dela, eu quero ver o primeiro. Bicho, a senhora é destruidora mesmo. O quê? Eu não vou ser coadjuvante nisso aqui não, né? Porque Estados Unidos é leão com ascendente em Áries ou Áries com ascendente em leão. Estados Unidos gosta de aparecer e mandar, quer ser o primeiro nas coisas, né? Então, foi nessa época aí do John Kennedy, mais ou menos, que John Kennedy já era presidente. Ele lançou o programa espacial e lançou a NASA, né? É impressionante como o tempo só te valoriza. Essa agência espacial americana, que foi lançada aí nos anos 60. Ela é uma variação aí não sei o que lá, do núcleo de aeronáutica dos Estados Unidos. Então, juntou-se cabeças aí, militares, cientistas, tudo isso para fazer um foguete e ir lá para o espaço, porque os Estados Unidos não ia querer ficar fora da corrida espacial, né, meus amores? Então, neste cenário político, vamos agora para o cenário científico, surgiram 3 mulheres, né, que trabalhavam na NASA, a Katherine Johnson, a Dorothy Vaughan e a Mary Jackson. A primeira, as 3, tá? Ambas as 3 negras, tá? Mulheres cientistas e negras, tá, pessoal? A primeira que eu vou destacar aqui, a Katherine Johnson, tá? Ela nasceu em 1918 e morreu em 2020, já com 101 anos, tá? A Katherine Johnson, como no filme, né, e na vida real dela, ela que calculava as trajetórias dos foguetes, tá? Então, um foguete, ele tem que ser lançado, né? Você lança e você tem que saber exatamente onde ele deve cair. Sim, um foguete, ele não cai aleatoriamente em lugares, né? Por exemplo, lança-se um foguete, ele vai cair aqui no meu quintal, né? Não. Um foguete, ele tem uma trajetória para ir e uma trajetória para voltar. Então, a Katherine Johnson era responsável por esses cálculos, tá? Do foguete ir e o foguete voltar, porque ele precisa ter um lugar para subir e um lugar certo para descer. E a Katherine Johnson, né, ela também participou desses cálculos aí para o voo da Apollo 11. Sim, aquela mesma que mandou os homens para a Lua e voltou, né? Os homens foram e voltaram para a Lua em 1969, tá? A segunda que eu vou falar aqui é a Dorothy Vaughan. A Dorothy Vaughan nasceu em 1910, morreu em 1908. Antes da NASA, ela trabalhou na NACA, né? Que essa NACA aí que virou NASA depois aí nos anos 60. A NACA é a National Advisory Committee for Aeronautics, que depois virou a NASA, tá? Ela começou a trabalhar em 1949 para a NACA, aí ela foi aproveitada pela NASA. Ela foi a primeira mulher a ser promovida a chefe de departamento e ela era especialista em cálculos de rotas de voo e programação computacional Fortran, que era uma programação computacional utilizada pelos computadores da IBM, tá? Na época, né, nos anos 50, nos 60, computadores ocupavam 2, 3 salas, porque eles eram trambolhos enormes, assim. Então, todas essas coisas de cálculos era passada por esses computadores para depois corrigir rotas e coisas desse tipo aí, tá? A última aqui
a Mary Jackson. A Mary Jackson nasceu em 1921, faleceu em 2005. Ela foi matemática e foi a primeira engenheira aeroespacial da NACA, que aí a NACA se tornou NASA, né? Na NASA, ela trabalhou na parte de cálculos envolvendo a aerodinâmica, tá? Porque sim, a aerodinâmica, porque um foguete não pode ser construído de qualquer jeito, tá, gente? Ele tem que ter uma aerodinâmica, assim, para ele poder subir, que seja a favor do vento, e também uma, né, a aerodinâmica para ele ser impulsionado para subir, para descer. Então ele tem que ter um formato legal, um formato resistente a vento, né? A condições do espaço e coisa e tal. E a Mary Jackson, ela sabia fazer o cálculo, né, de todas essas coisas, assim. Então, parabéns para essas mulheres aí, gente. Mais palmas, palmas, palmas para elas. E agora, mulheres na política, né, gente? Aqui eu vou destacar que primeiro é a Rosa Luxemburgo, que nasceu em 1871 na Polônia e morreu na Alemanha em 1919, tá? Ela foi filósofa, economista e teve, né, militou no marxismo, né, no pensamento marxista, socialista marxista, tá? Na Polônia, ela teve na militância revolucionária da social-democracia da Polônia, SDKP. Aí depois, quando ela foi morar na Alemanha, ela fez parte do SPD alemão, né? O SPD, o Partido Social Democrata da Alemanha. Aí depois, ela fez parte do SPD, Partido Social Democrata Independente da Alemanha. E depois, mais tarde, ela fez parte do KPD, Partido Comunista da Alemanha, tá? Em 1915, já num contexto da Primeira Guerra, tá? O SPD, ele apoiou a entrada da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. E Rosa, ao lado de Karl Liebknecht, eles fundaram a Liga Espartaquista, tá? Que era uma organização revolucionária, que era anti-imperialista, anti-militarista. E essa liga, ela coordenou greves, fazia propagandas revolucionárias através de panfletos, enfim, todas essas coisas. Porém, né, houve um momento aí que houve o governo alemão na época, ele não gostou, né, disso. Ela foi presa. Ela foi considerada, né, Rosa Luxemburgo, ela foi considerada traidora da pátria, ela foi presa e ela foi morta, se não me engano, foi fuzilada em 1919, tá? Outra que eu vou falar e tem a ver com o Brasil, tá? Olga Benário Prestes, tá? A Olga Benário nasceu em 1908 e morreu em 1942. Ela nasceu e morreu na Alemanha, tá? Ela era uma judia, judia, alemã e comunista, tá? Quando ela tinha só 15 anos, ela se juntou ao KPD. Sim, o mesmo KPD que a Rosa Luxemburgo fez parte, tá? Ela se juntou ao KPD. Ela se mudou para Berlim com o namorado dela na época, o Otto Braun. Ela foi presa, né? Ela e o Otto Braun foram presos sobre a acusação de traição da pátria, a mesma coisa que aconteceu com a Rosa Luxemburgo. Porém, um tempo depois, a Olga, ela foi solta, mas o namorado dela não, né? O Otto continuou preso. Então, ela e outros membros, né, do KPD, elas planejaram um assalto na prisão de Moabit, tá? Isso lá em Berlim, né, para libertar o Otto Braun. Aí, quando houve essa libertação do Otto Braun, eles fugiram para a União Soviética, passaram a viver lá, só que Olga e Otto ficaram juntos só até 1931, tá? Um pouco depois aí, já de 1931,
Luiz Carlos Prestes, ele estava na União Soviética, né? Acredito eu que foi um pouco depois desse... que ele fez essa caminhada em 1925 pelo Brasil, né? Já divulgando coisas do comunismo, algo do tipo. Na década de 30 aí, ele estava na União Soviética, ele foi convidado pelo partido, né, lá, comunista da União Soviética, para ir para lá. Nesse interim, ele e Olga meio que se conheceram, tá? E os dois ficaram designados para voltar para o Brasil para fazer uma revolução comunista no Brasil, tá? Quando os dois voltaram, né, os dois já voltaram apaixonados, já voltaram juntos, né, foram lá para o Rio de Janeiro. Em 1935, eles tentaram a intentona comunista, né, lá no Rio de Janeiro, e outros estados também estavam meio que aderindo, tá, a essa intentona comunista, mas foi sufocado, né, o movimento foi sufocado por Getúlio Vargas, GG, sufocou o movimento, e tanto Olga quanto Luiz Carlos Prestes, eles entraram um tempo aí em clandestinidade, tá? Até que foram descobertos em 1936, e nessa época aí, GG, ele tava meio que amigo aí de Bigodinho e Porpetone, né? Como eu falei lá no vídeo do carnaval sobre Bigodinho e Porpetone, vulgo Hitler e Mussolini. Então ele fez um acordo aí com a embaixada da Alemanha para devolver a Olga lá para a Alemanha. Então, Olga foi devolvida para a Alemanha, ela ficou num campo de concentração lá na Alemanha. Descobriram, né, que ela estava lá, ela estava grávida, e deixaram, né, nesse campo aí que ela estava, deixaram ela ficar com a criança, né, Anita Leocádia, só até o fim da amamentação, né. Então a criança foi entregue à mãe de Luiz Carlos Prestes, né, e a criança ficou sob os cuidados da avó até quando ela fez 10 anos, né, até Luiz Carlos Prestes sair da prisão no Brasil, enfim, né. Agora, a última que eu vou falar aqui, a Rosa Parks. Rosa Parks nasceu em 1913 e morreu em 2005. A americana, tá? Ela foi uma ativista norte-americana. Ela se casou, né, em 1931 com um ativista pela causa, né, dos direitos da comunidade negra nos Estados Unidos, Raymond Parks, Rosa e Raymond, né? E a Rosa Parks se tornou famosa por um evento, né, que ela se recusou a dar um lugar para um pessoal branco no ônibus. Porque sim, gente, tanto no filme, né, no filme Estrelas Além do Tempo, e aqui, né, também tem esse relato aqui, o sul dos Estados Unidos, nessa época aí, alguns estados, eles tinham leis segregacionistas, tá? Então, brancos e negros, assim, não compartilhavam o mesmo banheiro, não compartilhavam o mesmo bebedouro, às vezes não iam nas mesmas lojas, não se sentavam, assim, um junto do outro nos ônibus, tá? Então, tinham coisas que eram separadas, tá? Pelas leis segregacionistas, aí vários estados do sul dos Estados Unidos tinham essas leis segregacionistas. Mississippi, Alabama, Geórgia, enfim. E foi o que aconteceu com ela. Ela se recusou a ceder o lugar no ônibus, né? A Rosa Parks. E a partir de então, fez-se um boicote, né? A comunidade negra começou a boicotar os ônibus, né? Da cidade lá, onde ela morava, no Alabama.
E começou então de fato a luta pelos direitos civis, que envolveu Martin Luther King, né, na luta. Ele foi um dos símbolos dessa luta pelos direitos civis, porque, gente, nessa época aí, negros nem votavam, tá, nos Estados Unidos. Nesses estados do sul dos Estados Unidos, negros não votavam. Não sei em outros estados ao norte, ou outros lugares dos Estados Unidos, se negros votavam, tá? Mas no sul, não. Né? Então, o que aconteceu, assim, né? Nesse dia? Foi dia 1º de dezembro de 1955, tá? Rosa Parks estava voltando para casa, já estava de noitinha, né? Entardecendo já de noite. E ela estava voltando para casa. Ela sentou no lugar dela, no ônibus, né? Que era destinado às pessoas negras. Só que aí o ônibus, ele foi lotando. Aí, o motorista do ônibus, né? O filho da puta do motorista do ônibus. Ele notou que tinha pessoas brancas em pé, né? Tinha muitas pessoas brancas que estavam de pé no ônibus. Então, o que ele resolveu fazer? Tinha uma plaquinha no ônibus, né? Que determinava lá espaço dos brancos, espaços dos negros. Ele pegou esse raio dessa plaquinha, botou mais para trás dos assentos lá, né? Então, ele obrigou ao pessoal negro que estava lá sentado, ele obrigou eles a ficar de pé para ceder lugar para o pessoal branco. Aí a Rosa Parks falou assim: Mas eu não vou. Eu não vou sair do meu lugar. Não vai não, amor. Por que eu tenho que sair do meu lugar? Não vou sair daqui. Aí, o motorista ficou puto, né? Como você não vai sair? Você tem que sair, você tem que ceder o seu lugar. É só que te mostra, meu amor! Pro pessoal branco. Ela falou assim: não vou mesmo, daqui eu não saio. Aí o motorista: não vai sair? Mas muito bem, vou chamar a polícia para você. E foi o que aconteceu. A polícia foi chamada para Rosa Parks, ela passou uns dias presa, aí ela foi liberada. E foi como eu falei, né? Esse acontecimento fez com que a comunidade negra da cidade boicotasse os ônibus. Houve depois, né, o movimento, um fortalecimento do movimento pelos direitos civis dos negros, né? Até desencadear, assim, eles terem o direito de votar e essas leis supremacistas, elas caírem, né, nos estados. Com isso, né, Rosa Parks, ela sofreu perseguição, tá, de grupos supremacistas brancos. Ela teve que mudar lá da cidade que ela vivia, no Alabama, ela teve que mudar, ela foi mudar para Detroit. Ela viveu em Detroit até ela falecer, né, em 2005. E foi isso, né? Essa atitude dela foi de extrema importância aí para determinar o fim das leis supremacistas, né, no sul dos Estados Unidos, né? E também as marchas que aconteceram, né? Que Martin Luther King começou a liderar marchas pelos direitos civis, enfim. Rosa Parks teve um papel muito importante, né? E é isso, gente. O assunto de hoje foi esse. Eu vou pedir novamente para vocês se inscreverem no canal, curtirem, compartilharem, ativar o sininho da notificação para novos vídeos e se inscrever no canal lá no perfil que ele tem no Instagram, @canal-oioioi, tá? Para o nosso próximo vídeo, eu vou continuar, né, falando de mulheres de destaque, mas no âmbito Brasil, tá? Então, o próximo vídeo é sobre isso, mulheres de destaque no âmbito lá do Brasil, tá bom? E é isso, um beijo, fui!